Jornal do Meio-Dia com Rodrigo Menezes, começando nessa quarta-feira, 16 de março de 2022, pedindo já para vocês deixarem o like de vocês aqui neste vídeo, onde nós vamos falar sobre a preparação do Palmeiras para o derby desta quinta, que já tem arbitragem definida, hein? Também falaremos sobre os desfalques da fase final do Paulista, Patrick de Paula em negociações com o Botafogo, proposta de criação de uma liga aqui no Brasil trazida pela La Liga, o acordo entre W Torre e Palmeiras que está próximo aí em relação àquela arbitragem e as questões envolvendo o estádio do Palmeiras e as novidades sobre Copa do Brasil e Libertadores. Então vamos chegando aí, pessoal, vamos deixando o like, vamos se inscrevendo no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, isso é muito importante para você ficar sabendo quando a gente posta um vídeo aqui, quando a gente sobe algum conteúdo legal para vocês. Quem não viu ontem, teve a Alicia Klein, 15 minutinhos ali, um vídeo, os 10 minutos com a Alicia Klein, que na verdade é um vídeo de 15 minutos mais ou menos que dá. Mas se você ainda não viu, vai lá, vê aí no canal, que isso aí é muito bom. E para ter a Alicia Klein mais vezes aqui no canal, a gente precisa que vocês se inscrevam e que vocês se tornem apoiadores do canal, para que a gente consiga criar uma comunidade que apoie o Palmeiras, que crie e que crie situações financeiras que a gente possa trazer aí a Alicia Klein uma vez por semana, num programa ao vivo só dela. O que vocês acham? Seria muito bom, né? Então torne-se apoiador. Se você tem amigos que ainda não curtiram o canal, que ainda não se inscreveram aqui, chame-os. Vale a pena, tá? Lembrando que com 35 mil inscritos haverá um concurso aqui para ganhar uma camisa do Danilo assinada, uma camisa da final da Recopa Sul-Americana, beleza? Então, tragam mais gente, vamos continuar fazendo o canal do Massini crescer, tá? Estamos com 28.100 inscritos, mas podemos chegar a muito mais, beleza? E antes de começar a falar sobre o Palmeiras, eu tenho que falar com vocês sobre eles. O OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que existe, o nosso parceiro aqui do canal, certo? O OneFootball, você baixa ele apontando o seu celular para esse QR Code aqui, ou clicando no link que está na descrição, porque eu sei que às vezes vocês assistem pelo celular esses vídeos, e aí não tem como apontar o celular para o QR Code, obviamente. Então você clica no link que está na descrição e você vai ser direcionado para a página da loja de aplicativos e baixar o OneFootball. No OneFootball você seleciona o Palmeiras e aí você vai receber notícias sobre o Verdão e muito mais. Tá, o Palmeiras continua aí crescendo, o OneFootball continua apoiando o Palmeiras, fazendo o Palmeiras crescer, trazendo notícias, informações, conteúdo exclusivo e muito mais, certo? Então baixa aí o OneFootball que você vai receber tudo sobre o Verdão. Bom, vamos começar aqui, fazer essa programinha aqui, falar um pouquinho sobre o Palmeiras, sobre o Palmeiras. Ô, Massini, beleza? E aí, meu amigo, tudo bem? Bom dia. Bom dia para você, bom dia para os amigos aí que estão acompanhando o Jornal do Meio-Dia, que começa às 11h30. Olha, eu vim aqui, Rodrigo, para tocar em alguns temas importantes, né, que ontem estiveram aí na mídia. Primeiro, a demissão do Paulo Roberto Martins, o Morsa, 77 anos, lá na Rádio Transamérica, que eu tenho que falar umas palavras a respeito disso. Isso passou dos limites completamente, né, da crítica ao treinador, ao jogo dele, se gosta ou não gosta, mas realmente o tom foi muito exacerbado, e eu quero que vocês, por favor, não condenem os profissionais que trabalham ou trabalharam com ele, como o Léo Boldaquiel, por exemplo, que é o repórter que cobre o Palmeiras pela Transamérica, tem até o Tá Lá Dentro, lá que ele faz com o Marcos Costa, canal muito bom. Se você não conhece, vai lá, se inscreve no canal, tá? E ativa o sininho lá também, porque a gente tem que fortalecer o trabalho sério. Esse é o primeiro assunto que eu queria abordar com vocês. O segundo assunto é: a senhora presidente Leila Pereira não pode simplesmente não ir a uma reunião da Liga, com representantes da La Liga, porque ela deveria estar lá ou mandar representantes. Se fosse o caso, o Palmeiras não deveria participar dessa reunião, o Palmeiras deveria ser protagonista nesse tema, porque é fundamental que o futebol brasileiro evolua. E o Palmeiras é um dos principais players do futebol brasileiro. O modelo está bem estabelecido, né? Allianz Parque, receitas equilibradas,
título, bom trabalho, base excepcional. Então, a gente precisa avançar para arbitragem profissional, campeonatos rentáveis, gramados excelentes. Se a gente não avançar para isso, como é que vai ficar? Né? Como que isso vai caminhar se a gente não tiver esse avanço em termos de futebol brasileiro? Só vai crescer o todo, o clube só vai crescer, o futebol só vai crescer, minha gente, ficar gigante, grandão, né? O Palmeiras, se os outros crescerem junto. Então, essa é uma questão que o Palmeiras precisa ser protagonista. E a senhora Leila Pereira tem que estar presente, tem que colocar o Palmeiras nesse espaço. Certo, Rodrigão? Outra coisa que eu queria falar, rapaz, é sobre essa proposta no Patrick de Paula. Não sou eu que vou dizer vende, não vende, vale ou não vale. Tem que ser avaliado pela comissão técnica. O jogador que tem 22 anos, que está oscilando, que é jovem, foi descoberto já na Taça das Favelas, muito importante na história do Palmeiras. E aí a instituição tem que escolher o que vai fazer. Não sei qual é a sua opinião a respeito do tema, mas fica aqui a proposta, a negociação é real, e é bom a gente ir se acostumando com clubes que viraram SAF, porque eles estão se organizando, têm recurso agora e vão fazer trabalhos impactantes no futebol brasileiro. Chamo vocês para logo mais, 9h, a live com os apoiadores. Amanhã tem Corinthians e Palmeiras, tem pré-jogo, intervalo e pós-jogo. Sábado tem o Palmeiras do Futuro e a gente vai falar da Fundação Palestra Itália. Qual a importância, qual o impacto que teria para o Palmeiras, para a marca, inclusive trazendo mais dinheiro para contratar jogador, se o Palmeiras tivesse a Fundação Palestra Itália. Beleza, Rodrigão? Bom programa para você. Traga aí as notícias, as informações da Sociedade Esportiva Palmeiras nesse jornal do meio-dia. Valeu? Valeu, Massá. Grande abraço. Muito obrigado aí pela participação. Então vamos lá, pessoal. Falando aqui um pouquinho sobre o treinamento de ontem, né? O Palmeiras ontem às 10 horas da manhã treinou e os titulares que foram a campo contra o Santos, eles treinaram junto com o restante do elenco, não fizeram apenas aquele trabalho regenerativo, mas também fizeram algumas atividades ali, como treino posicional de passe e apoio nas triangulações, algo que é importante quando você vai pegar um time que é bem organizado. E como o Corinthians está com um treinador português, é importante o Palmeiras fazer esses treinamentos, né? Porém, esses titulares, aqueles 10 jogadores que participaram da partida contra o Santos, eles não participaram da segunda parte da atividade do treinamento, eles fizeram somente essa carga reduzida, esse treino mais posicional, e na segunda parte eles foram fazer trabalhos complementares físicos. Quem ficou no campo foram o restante dos jogadores que ou entraram no decorrer da partida, ou nem entraram, ficaram de fora, né? E aí eles participaram de exercícios de construção de jogo, marcação e finalizações, certo? O treino que contou com a presença aí de Gabriel Menino e Patrick de Paula de volta, né? Os dois jogadores que tiveram entorses nos seus tornozelos, cada um no seu pé favorito, vamos dizer assim, né? O Gabriel Menino no pé direito, o Patrick de Paula no pé esquerdo. E aí eles ficaram um tempo afastados e voltaram aos treinamentos com o restante do elenco ontem, finalizando então essa etapa de transição da parte de fisioterapia para o campo. Então estão liberados aí, podem jogar na partida contra o Corinthians, podem estar à disposição do técnico Abel Ferreira. A questão é haver realmente essa questão do Patrick de Paula, que eu já trago mais informações, já trago aqui a notícia para vocês, tá? Então o Palmeiras já conta aí com seus duas crias da base de volta aí aos treinamentos. Luan, que é outro jogador que vem lesionado, ele também segue fazendo trabalho de fisioterapia e início de transição física. Ele já faz algumas atividades de fisioterapia no gramado, porém ainda não treina com o restante do elenco e não tem um prazo definido para o retorno. Seria evidentemente importante o Palmeiras ter o Luan de volta na semana que vem, mas ainda não tem esse prazo, não tem essa data definida para o retorno dele, né? Mike é outro jogador que já iniciou o tratamento da lesão sofrida, já está fazendo trabalho de fisioterapia dentro do Palmeiras, então é um jogador aí que deve ficar pelo menos 20 dias aí afastado, não deve retornar para essa fase final do Paulista, nem mesmo para uma eventual final. Deve ficar realmente o retorno dele deve ficar somente ali para Libertadores e Campeonato Brasileiro, certo? Então o Palmeiras fez esse treinamento, o Palmeiras voltou ao treinamento hoje às 10 horas, então está treinando, finalizando o treinamento nesse momento.
se você estiver assistindo no começo às 11h30 da manhã, mas ele deve estar finalizando o treinamento dessa manhã. E na manhã dessa quinta-feira, eles devem fazer um ensaio tático, tá? Para quem não leu o livro do Abel Ferreira ainda, primeiro que eu sugiro que leia, mas você vai ficar sabendo realmente que o Abel Ferreira ele tem essa prática de, quando os jogos são realizados após as 19 horas, ele costuma fazer um ensaio tático na manhã do dia do jogo. Não é um treinamento pesado, não é um treinamento que exige fisicamente, mas é apenas uma simulação de alguns lances, algumas situações que ele imagina que vai acontecer durante a partida, e ele faz esse ensaiozinho na manhã da partida. Então amanhã provavelmente teremos esse mesmo ensaio acontecendo, certo? Bom, como sempre, o Palmeiras treina, a TV Palmeiras divulga os vídeos e tem entrevista do jogador Danilo nesse vídeo também. Confira aí. Nossa, mano. Manda a luva! A expectativa foi a melhor desde o começo, né? Desde que sabíamos que ia ter 3 clássicos aí pela frente, né? E ganhamos o São Paulo, ganhamos o Santos, isso dá mais confiança ainda, que é por derby, né? E como você falou, né? Acho que a gente está assim, preparado sim, não só os 11 que entram, mas os do banco, quem não vai para o jogo, todo mundo esperando sua oportunidade, todo mundo treinando bem. Eu acho que estamos bastante focados, né, por os campeonatos que a gente está disputando e principalmente por clássico, né, de quinta-feira. Acho que tem que continuar com a mesma humildade, com os pés no chão, né? Continuar focado e sempre querendo ganhar, querendo vencer. E eu acho que enquanto você tem humildade, pé no chão, acho que você consegue conquistar muitas coisas que nem você acredita, né? E claro, sempre cada conquista, cada vitória, agradecer sempre a Deus. Muito bem, então vimos aí os treinamentos do Palmeiras. Vocês viram a marra do Abel Ferreira ali no comecinho do vídeo, hein? Que golaço do Abel. É um técnico espetacular. É um grande jogador. Bom, vamos lá, pessoal, seguindo aqui. Então, partida contra o Corinthians amanhã, às 20h30, com arbitragem definida. O árbitro será Matheus Delgado Candansan, de apenas 23 anos. E aí, assim, não é julgando a capacidade do árbitro, mas me gera uma certa preocupação o árbitro tão jovem apitando uma partida tão importante como essa, um clássico como Corinthians e Palmeiras, ser o primeiro clássico desse árbitro. Ele tem feito um bom trabalho, ele apitou já 4 jogos no Paulista e tem uma avaliação boa. Ele foi o árbitro da semifinal da Copinha contra o São Paulo, naquele jogo
lá na Arena Barueri, e na minha avaliação ele foi muito bem naquele jogo, apitou de uma forma muito segura, controlou bem os ânimos, mas é aquela coisa, é um clássico na base, é uma coisa, o clássico no profissional é outra. Acho que o Corinthians tem muitos jogadores experientes que podem aí querer apitar o jogo, então eu tenho essa preocupação, mas não pela capacidade, sim pelo desenvolvimento do árbitro, né? Eu acho que o Matheus Candanção é um dos nomes aí que me parece ser um bom árbitro de futebol. E falando um pouquinho dessa questão, né, envolvendo aquele jogo contra o São Paulo na Copinha, né, já aproveitando o gancho, o São Paulo foi julgado ontem e foi punido em apenas R$20 mil pelo ocorrido. Então, quando a gente fala que não há um interesse em realmente resolver essas questões de violência, tá aí a prova. Não que eu acho que o clube mereça ficar um monte de jogos sem torcida e tal, mas precisa ter uma punição que seja exemplar. Bom, o torcedor entra com uma faca dentro do estádio, ataca a faca dentro do campo. Poderia ter acontecido uma tragédia ali. E por conta disso, São Paulo foi julgado sobre 2 pontos diferentes, cada um R$10 mil. E é isso, sabe? O preço de quase uma tragédia é R$20 mil. Enfim, acho que a gente tem que tentar aí abstrair essas questões, porque é difícil, às vezes, continuar falando aqui sobre futebol e essas coisas todas acontecerem e ninguém fazer nada para mudar, certo? Bom, ainda falando um pouco da arbitragem, né? Então, Matheus Delgado Canassan, 23 anos, os assistentes será o Danilo Ricardo Simão Maniz e Luiz Alberto Andrino Nogueira. O quarto árbitro será o Salim Fendi Chaves e o VAR será operado por José Cláudio Rocha Filho. Então, esse é o quinteto, vamos dizer assim, de arbitragem para esta partida contra o Corinthians. Então vamos torcer. Eu desejo realmente que o Matheus faça uma excelente arbitragem durante o derby e que não tenha nenhum tipo de problema, porque pelo que ele vem demonstrando, ele tem capacidade disso, mas eu fico realmente preocupado com um árbitro de 23 anos apitando uma partida tão importante, né? Bom, Palmeiras que já sabe, né, o clássico contra o Corinthians vale bastante para a classificação geral do Campeonato Paulista, a primeira colocação geral, o Palmeiras garante com empate, mas também se vencer, gente, aí é o seguinte, para a sequência do Campeonato Paulista, o Palmeiras simplesmente garante a possibilidade de decidir em casa uma eventual final, certo? Porque o Palmeiras abriria 9 pontos para Corinthians e Bragantino, e mesmo que o Palmeiras perca no final de semana e o Bragantino obviamente ganharia, o Corinthians ganharia, eles iriam para 23 pontos, ficariam 6 pontos atrás do Palmeiras. E o Palmeiras, para avançar para a final, teria que pelo menos empatar 2 jogos e não seria alcançado nem por Bragantino, nem por Corinthians. Então a vitória no Clássico, ela tem um peso importantíssimo para o Palmeiras garantir o direito de jogar a final do Campeonato Paulista em casa, já agora na primeira fase, sem depender dos resultados da segunda fase. Lembrando que o Paulista continua contando os placares, os jogos, os pontos das fases, quartas de final e semifinal, certo? Mas para essa fase final, né, serão 4 jogos aí em 14 dias. Na verdade, só para vocês saberem, as quartas de final já para a próxima quarta-feira, meio de semana da próxima semana, a semifinal para o último final de semana de março. A final está prevista para acontecer no dia 30 de março, o primeiro jogo da final, e o segundo jogo no dia 3 de abril. Então, assim, nas partidas do dia 23, 27 e 30, o Palmeiras não poderá contar com o Everton, Giovani e Gomes. Agora tem, né, na segunda-feira, foi convocado o zagueiro Kusevich para a seleção chilena e ainda estamos esperando a convocação da seleção uruguaia para saber se Piquerez estará ou não na lista para essa última data FIFA das eliminatórias sul-americanas. Então, o Palmeiras ainda aguarda um retorno da Federação Paraguaia, uma vez que o Gustavo Gomes foi convocado, mas o Paraguai não tem mais chances matemáticas de chegar à Copa do Mundo, e o Piquerez ainda tem. O Chile e o Uruguai de Kusevich e Piquerez ainda tem. Então, Piquerez e Kusevich dificilmente serão dispensados caso o Piquerez eventualmente seja convocado. E da seleção brasileira, o Everton, Giovani, acho que pouco provável que o Palmeiras peça a liberação, até mesmo pelo movimento de formar a Liga, tem muita politicagem com a CBF, acho que o Palmeiras não vai tentar a liberação desses jogadores, é um achismo meu, tá? Mas tem essa questão política,
a CBF fez um acordo com os clubes que ela se posiciona a favor aí da liga, ela libera a criação da liga, desde que os clubes mudassem algumas coisas na questão de votações, e eu acredito também que nessa parte de convocação os clubes também têm que pensar um pouquinho na liga, e então não vão pedir dispensa de jogadores. Então, com isso, o Palmeiras vai perder boa parte de suas opções defensivas aí para o período de quartas de final, né, para os jogos de quartas de final, semifinal e eventual primeira final do Campeonato Paulista. Eles todos retornariam para a segunda partida da final no dia 3 de abril apenas, né? Obviamente que se Kusevich, Piquerez, Gustavo Gomes, o Everton ficarem no banco na partida final das eliminatórias, que acontecerá no dia 29 de março, eles poderiam sim jogar a partida contra o adversário, a primeira partida da final, mas acho que mesmo assim não será uma coisa, não é algo que o Palmeiras gostaria de fazer, né? Então, se eles jogarem, então menos a chance de jogar é praticamente nula. Então, assim, por esse motivo que eu falo, o confronto contra o Corinthians, ele tem a importância de ser um clássico contra o Corinthians. O Palmeiras eu acredito que seja um jogo tenso, um jogo bastante amarrado no começo da partida. Não acredito que o Palmeiras vá partir com tudo, como fez contra o São Paulo, fazer aquela marcação. Também não acredito que o Corinthians vá se comportar como o São Paulo se comportou, muito menos como o Santos se comportou. Eu acredito que vai ser uma partida em que, no começo, as duas equipes vão tentar disputar o domínio de meio de campo. Então, pressionando a saída do adversário, não deixando a bola chegar no ataque. Porém, eu acredito que a pressão na saída de bola do Corinthians será ainda maior que a do Palmeiras quando o Corinthians estiver com a posse de bola. Então, eu acredito que o Palmeiras, quando tiver a saída de jogo ali, vai sofrer uma pressão muito maior. Por quê? Porque o Corinthians não é um time que tenha tanta velocidade assim no contra-ataque. Obviamente tem o Roger Guedes, obviamente tem o Willian, que são dois jogadores velozes. Porém, Paulinho, Renato Augusto ou Juliano, não sei qual que vai ser a formação do Corinthians. O meio de campo do Corinthians não é um meio de campo tão veloz assim. Os dois jogadores de ponta são, mas o meio de campo não. Então, eu não sei se o Corinthians iria realmente se posicionar lá atrás e ficar esperando o Palmeiras. Acredito que o Corinthians vai fazer essa pressão para tentar recuperar a posse de bola no campo de ataque e ter que correr menos, ter que se esforçar menos fisicamente durante a partida. Por esse motivo vai ser muito importante o Palmeiras trabalhar bem a sua saída de bola e, principalmente, o meio de campo precisa funcionar de uma forma como não funcionou contra o São Paulo depois que fez o gol, e também não funcionou com tanta eficiência Zé Rafael e Rafael Veiga. Se eu falo especificamente desses jogadores que não funcionaram tão bem contra o Santos, ainda que o Veiga tenha sido muito melhor do que foi contra o São Paulo, ainda assim ficou abaixo do que a gente espera do Rafael Veiga. Então, eu espero realmente um Palmeiras com muita consciência nesse começo de jogo, mas eu não espero o Palmeiras pressionando como foi na partida contra o São Paulo e na partida contra o Santos. Então, vai ser um jogo muito estudado, muito tático, e os detalhes é que vão fazer a diferença. E nesse ponto, acho que o Palmeiras leva uma pequena vantagem de ser um time que já está estruturado e com trabalho a mais prazo, a mais tempo que o Corinthians do Vitor Pereira. Ainda assim, eu espero que seja uma partida tensa e bem disputada. Bom, seguindo aqui, né, o Marcini já falou um pouquinho sobre a proposta do Botafogo pelo Patrick de Paula, e esse ponto, o Marcini falou uma coisa que eu ia falar também, que eu já vi algumas pessoas, mas vai vender para o Botafogo. Gente, o Botafogo é uma SAF, tem o John Textor, que é um cara que está disposto a investir muita grana no futebol brasileiro e está disposto a revolucionar não só o Botafogo, como o futebol brasileiro, como um todo, tá? Ele tem a ideia de trazer, ele acredita que trazer mais um time para brigar ali por títulos pode trazer uma maior competitividade, uma vontade, um movimento dos outros clubes que já estão hoje lá em cima continuarem se reforçando, trazer outros clubes para se reforçarem e voltarem a disputar títulos. Então, esse movimento do Textor no Botafogo, ele tem que ajudar muito o futebol brasileiro. E aí ele pega o técnico que tem um certo potencial, o Luiz Castro, que já trabalhou com o Dudu lá no Aldo Rail, e o Luiz Castro aprovou o nome de Patrick de Paula para ser uma das contratações do Botafogo. Então as diretorias estão negociando, tá? Ainda não tem valores realmente definidos, a negociação ainda está em andamento, há uma conversa entre ambas as diretorias.
O Gabriel Menino, desculpa, o Patrick de Paula, ele tem o interesse sim de ir para o Botafogo, porque ele perdeu espaço no Palmeiras e no Botafogo ele deve ser protagonista da equipe, então ele tem esse interesse de ir para lá, de retomar a carreira, retomar o bom futebol. E isso aí é um feeling meu, tá? Eu acredito, e não é só um feeling, tá? Houve algumas informações de alguns jornalistas ontem dizendo que o Palmeiras não vai vender a totalidade dos direitos do Patrick de Paula, até mesmo porque entende que esse protagonismo no Botafogo pode render lucros para o Palmeiras na sequência. Lembrando que o Palmeiras já tem garantido os lucros de seu clube formador do Patrick de Paula, mas manter um percentual em uns 20%, 30% dos direitos econômicos do Patrick de Paula já também pode render um bom dinheiro lá na frente. Então, os clubes negociam, não há valores em cima da mesa ainda que que possam ser passados para vocês, porque ainda está tudo em fase de conversa, não tem mais nada além disso para passar. Lembrando que o Palmeiras tem jogadores da base aí subindo, tem o Pedro Bicalho, que é um jogador que eu aposto muito. O Pedro Bicalho já demonstrou muita qualidade no Cruzeiro, estava no time profissional do Cruzeiro, vinha fazendo um bom começo de carreira e se envolveu numa polêmica aí de levar convidadas para um hotel após uma partida do Cruzeiro e durante a pandemia. Então isso pegou muito mal, primeiro pelo fato de você desrespeitar a própria regra da concentração, de você estar preparado e focado no jogo, e segundo, porque em época de pandemia, levar pessoas que não estão testadas devidamente para dentro do hotel e ter contato com jogadores, isso poderia gerar um surto de Covid no Cruzeiro muito grande e prejudicar ainda mais a equipe. Então, por esse motivo, ele ficou de fora da sequência do campeonato do Cruzeiro, ele foi afastado do Cruzeiro, acho que o Cruzeiro estava, não sei se já tinha começado a Série B exatamente, mas ele foi afastado e foi dispensado. E aí o Palmeiras contratou, e é um jogador que tem habilidade, tem condições, tomou um pouquinho aí de chá de banco no começo no Sub-20, porque também precisava, para entender um pouco mais essa dinâmica, se enquadrar no Palmeiras, se encaixar no esquema de jogo do Palmeiras. O Palmeiras que na base é um time muito bem ajustadinho, então não tinha também por que colocar o Bicalho logo de cara, mas eu acredito que o Bicalho é um jogador que pode aí, com essa saída do Patrick, eventual saída do Patrick de Paula, ganhar mais espaço. Ele e o Fabinho, que são dois jogadores muito promissores, certo? Bom, continuando aqui, outra coisa que o Massini falou ali no começo do programa, e esse daqui eu vou gastar até um pouquinho mais de tempo, tá? Que é sobre essa proposta da La Liga, do presidente da La Liga, de formar uma liga aqui no Brasil, né? O Palmeiras, infelizmente, foi um dos times que não foi para a reunião. Já explico, já dou um dos possíveis motivos, tá? O Danilo Lavieri questionou a diretoria, mas antes de mais nada, vamos passar aqui um pouco qual que é a proposta do presidente da La Liga para a formação de uma liga no Brasil. A primeira parte que ele fala que é interessante a gente abordar aqui é a divisão dos dinheiros, do dinheiro. Ficaria 50% dividido igualitariamente entre todos os clubes da ligas, e aí nós estamos falando de uma liga de Série A e Série B, eventualmente, porque tinham clubes tanto das duas divisões, um total de 35 clubes ontem na reunião. Então, seria 50% dividido igualitariamente, 25% de acordo com a performance e 25% de acordo com a exposição e audiência. Lembrando que seriam duas ligas separadas no primeiro momento, então o dinheiro da Série A ficaria para os clubes da Série A, da Série B para a Série B, obviamente, tá? Então, essa é a ideia, mas a ideia é formar duas ligas, ou uma Liga A e uma Liga B no Brasil, há conversas nesse sentido, certo? Outra questão que é importante é a questão dos direitos de transmissão, porque o contrato de vários clubes com a Globo vai até o fim de 2024, e teria que haver uma reestruturação desses contratos se quiser fazer essa liga agora, logo de cara. Então já foi também debatido esse ponto ontem. A formação da liga está apoiada em alguns pilares. Esses pilares se envolvem boas práticas entre os clubes, né? Não apenas uma questão de gestão de futebol, como do de cima, né? da liga em si, mas é dos próprios clubes. Então, governança, compliance, né? O compliance é extremamente importante, porque quando você tem uma liga ali, os clubes são sócios dessa liga e eles estão buscando parceiros,
esses parceiros querem que esses clubes não se endividem de forma excessiva, que se endividem de forma desnecessária, e para isso, para não haver esse endividamento que pode prejudicar, pode falir, inclusive, a liga como um todo, é importante que os clubes tenham um setor de compliance que mostra como é que eles estão gastando o dinheiro, né? E que precisa uma certa moralidade nos gastos. Pô, não vou citar nomes, mas tem time aí que não para de contratar e tem dívida próximo a bilhão, sabe? Então, pô, e de onde vêm as receitas? Não é claro. Esse tipo de coisa no futebol é muito complicado e a gente sabe o quanto que o futebol brasileiro é endividado e os clubes parecem realmente não ter essa ideia de se controlarem, de terem gestões conscientes. Então, para que a liga dê certo, eles vão precisar ter essa mudança. Todos lá estavam presentes, todos, com exceção do Palmeiras, todos sabem disso agora. Além disso, tem que ter um controle de gastos, um fair play financeiro, para que os clubes... o fair play financeiro, que na verdade você não pode arrecadar mais do que você não pode gastar mais do que você arrecada, e também um controle de gastos, um teto de gastos para que você também não gere desequilíbrios tão grandes. Obviamente que esse teto de gastos não é nada assim muito absurdo, né? Mas é algo que tem que ser trabalhado. E além do mais, questões de licenciamento de produtos, não só dos clubes como da liga como um todo. Então, tudo isso daí são coisas que precisam ser debatidas e precisam ser evoluídas para que o futebol brasileiro tenha finalmente uma liga bem organizada, bem formada. Mas também tem outras questões que não foram abordadas na reunião que também vale a pena discutir. Por exemplo, profissionalização da arbitragem, uma certa... Não vou dizer um gramado, um tipo de gramado único, mas uma padronização de gramados. Então, você ter tipos de superfície e controle de qualidades definidos para que todos os clubes tenham que respeitar, tenham que cuidar de seus gramados. O futebol brasileiro é muito prejudicado por conta de gramados horríveis, né? Não preciso nem dizer. Às vezes você vai jogar, por exemplo, num Castelão, que é dividido por Ceará e Fortaleza, tem um volume de jogos muito grande e com isso os times o jogo acaba não sendo tão bom, o gramado não fica bem cuidado. É só ver o que aconteceu no Maracanã. O Maracanã teve que passar por uma reforma no gramado, porque o gramado estava sendo detonado. Flamengo e Fluminense jogam constantemente lá e aí não dá tempo do gramado se recuperar de forma ideal. Então, hoje, o Flamengo e o Fluminense tem lá no gramado do Maracanã uma superfície que é parecida, não é igual, mas é parecida com a ideia que tem no Corinthians, um gramado híbrido. Parte dele natural, parte artificial, que vai garantir que o gramado aguente o número excessivo de jogos que acontece lá. Então, precisa desse movimento em todos os estádios do futebol brasileiro, de você olhar, estudar, ver qual é a melhor solução e trabalhar a evolução do gramado. Além disso, calendário consciente, você não pode ter os clubes jogando durante data FIFA. É só ver o quanto que o Palmeiras vai ser prejudicado na final aí do Campeonato Paulista e por não ter seus jogadores selecionáveis, né? O Everton, Kusevich, Gustavo Gomes, Piquerez, o próprio Giovani, que está na Sub-20. Então, assim, tem muita coisa para ser debatida, para ser evoluída no futebol brasileiro. Essas propostas do Javier Tebas, que é o presidente da La Liga, que chega aqui com o apoio da XP, para ser uma das propostas que tem de formação da Liga, né? É muito importante que os clubes não parem somente nessas coisas que o Tebas está propondo, porque essas outras questões elas são extremamente necessárias para que o futebol brasileiro se desenvolva, né? Então, assim, a gente vê os presidentes dos clubes falando após a reunião e tal, e todos eles demonstram um certo interesse realmente que a Liga saia do papel, mas eu trato realmente um pouco essa questão, com um pouco de cautela essa questão, porque assim, hoje todo mundo fala que é a favor, mas na hora de realmente tomar a decisão, eu quero que todo mundo seja a favor nessa hora. Se agora, na hora das propostas e tal, não sei o que, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas não pode chegar na hora e falar assim, não, mas espera aí, o Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Flamengo tem que ganhar muito mais que os outros, porque são as 4 maiores torcidas do Brasil. Então não pode chegar assim. Tem que ter essa ideia, realmente respeitar as propostas e tentar desenvolver o futebol brasileiro como um todo, e na hora que for tomar a decisão, que aí sim todo mundo seja a favor. O Brasil precisa de uma liga para ontem. E eu tenho certo receio de que essa liga, até mesmo pela configuração atual dos grupos, essa liga vai demorar um pouquinho para sair do papel, né?
E aí vem um pouquinho da questão do Palmeiras. Por que o Palmeiras não participou da reunião? O Lavieri perguntou para a presidente para a assessoria de imprensa do Palmeiras, Danilo Lavieri, jornalista super competente do UOL, tá? Discordo de algumas opiniões dele, mas acho que isso é importante, a discordância é sempre importante, mas ele é um cara muito competente e ele tem um feeling de conseguir informações legais e um feeling sobre os jogos do Palmeiras muito bom. Acompanhe o trabalho do Lavieri. E ele perguntou para a diretoria Palmeiras, para a assessoria de imprensa, por que não foi enviado nenhum representante. E a resposta é: o clube acredita que a Liga é um passo importante para o futebol brasileiro, mas que não viu necessidade de enviar representante ao elenco, né? Só para vocês saberem, o Palmeiras faz parte de um grupo de clubes que assinou com uma carta de intenções com uma concorrente aí da La Liga e da XP, a Codarras Sports Capital, que é associada ao grupo BTG. Então, o Palmeiras assinou uma carta de intenções com esse grupo, talvez por esse motivo o Palmeiras não quis prestigiar a reunião de um grupo rival. E aí, vamos lá, gente, assim, vamos supor, porque todos os outros clubes que assinaram, tá, com a Codarras, estavam nessa reunião com a La Liga. Como é que você vai tomar uma decisão sobre qual das propostas é melhor se você não está nas reuniões? Né? É super importante a formação de uma liga e tal. Palmeiras acha que é um passo importante para o futebol brasileiro. Acha mesmo? Porque não estando presente nessas reuniões, me passa a indicação contrária. E se você fechou só com um grupo, também passa uma indicação muito ruim. É uma indicação péssima, horrível. Tá? Tudo bem. Tenho certeza que na hora que for tomar a decisão, as propostas vão ser todas lidas, vão ser novamente apresentadas, vão ser novamente debatidas. Ok, beleza. Eu sei que o Palmeiras vai usar esse argumento e ele tem certa validade, tá? Por que a gente vai gastar numa reunião agora se depois vai ser tudo debatido? Ok, beleza. É uma postura do Palmeiras? Beleza. Só vamos chegar no seguinte ponto. Você não está tomando parte da discussão, do debate nesse momento. Então, lá na frente, você vai estar um passo atrás. Porque tudo que o Palmeiras está sabendo, ou é por parte dos outros, ou é por parte da imprensa. O Palmeiras não está sabendo diretamente do Tebas, qual é a ideia dele. E às vezes você está numa reunião, você capta no discurso, na fala do representante lá da XP, no representante da La Liga, você capta alguma informação que às vezes não está no papel, que não está na proposta e que os outros presidentes podem não captar, ou podem não entender, ou aquele presidente que captou não seja aquele que você está usando como referência para pegar as informações. E aí o que acontece? O Palmeiras sai atrás em relação a esses clubes. Não pode apontar numa direção só. Tudo bem, tem lá o pessoal da BTG já está trabalhando nesse sentido e a ideia não está indo para frente. Ótima oportunidade de você sair para a Liga, para essa oportunidade da XP. Vai lá, tem que ouvir todas as propostas. Palmeiras tem que ser player ativo nisso daí. Palmeiras tem que ser protagonista. Porque não adianta ser só o protagonismo no Palmeiras, não é só chegar e brigar por títulos como vem fazendo constantemente. Palmeiras que, tirando do Campeonato 2020, o de 2014, 2016 para cá, o Palmeiras sempre esteve entre os 3 primeiros colocados. E o de 2020 era para ficar, só que aí a gente sabe que o calendário apertou, o título da Libertadores, Campeonato Mundial, final da Copa do Brasil, tudo isso daí pesou para que o Palmeiras não conseguisse chegar entre os 3 primeiros. Mas a gente sabe o quanto que o Palmeiras vem sendo protagonista, vem sendo dos times que disputa títulos no Campeonato no futebol brasileiro. E não adianta só você ser protagonista de campo, você precisa mostrar isso como um todo. Tá lá, desenvolver a liga, desenvolver o futebol brasileiro. Pô, o Palmeiras tem um dos melhores gramados do futebol brasileiro. Por que o Palmeiras não está tomando a frente e exigindo que todos os clubes tenham gramados bons? Por que não está trabalhando nesse sentido? O técnico do Palmeiras está trabalhando. Calendário, data FIFA, está reclamando, está falando. E aí o futebol do Palmeiras? Como é que vai a direção do Palmeiras? Vai fazer ou não vai fazer? Então tem que participar, tem que tomar partido, sim, tem que estar presente, sim, não importa se já fechou carta de intenções com outro grupo, porque todos os outros times estavam lá. Então, se houvesse qualquer cláusula que impedisse, cláusula de exclusividade, tal, que já seria um absurdo, mas não existe cláusula nenhuma que impeça o Palmeiras de participar dessas conversas, dessas reuniões. Então, foi um grande vacilo do Palmeiras, mais um vacilo do Palmeiras, mais um vacilo dessa direção.
Então, o Palmeiras precisa acordar, precisa resolver essas questões, precisa voltar a ser um player do futebol brasileiro. O Palmeiras precisa assumir o seu papel de protagonista, tá? Então, encerro aqui esse comentário. Os próximos passos aí não tem datas ainda, mas os clubes devem se reunir em breve para discutir tudo isso daí. Lembrando que hoje existem na Série A 2 grupos distintos, então isso também é uma complicação, mas se até semana passada era só o Atlético Mineiro que conversava com os dois, o Atlético Mineiro ganhou agora o apoio de Fluminense Internacional nessa interlocução entre os dois grupos. Então a tendência é que, com o passar do tempo, esses grupos vão se tornando mais estreitos e vão chegando a denominadores comuns. Vamos ver aí, vamos aguardar para ver como é que vai se desenrolar aí nos próximos meses, mas a Liga me parece ser uma questão de tempo só para ser formada. E aí, gente, aquela questão que eu falei de reestruturar o contrato com a Globo. A Globo, tenho certeza que é um dos interessados em que tenha uma liga bem estabelecida, porque fica mais fácil de você transmitir futebol se você tem uma liga organizada. Hoje, do jeito que está, é complicado. Certo? Bom, vamos dar sequência aqui, porque ontem também surgiu uma notícia importante. O Felipe Zito e o Thiago Ferri do Globo Esporte trouxeram essa informação de que Palmeiras e W Torres estão muito próximos de resolver aquela questão da arbitragem lá na Corte Arbitral envolvendo o Allianz Parque. Então, a tendência é de que até o final do ano chegue-se a uma solução sobre o que está, sobre essa disputa que vem desde ali da era Paulo Nobre, desde da finalização do estádio, inauguração do estádio, né? Então, assim, o que está em discussão, só para vocês relembrarem, né? Questionamentos da W Torres sobre precificação de ingressos avante, recebimento do percentual que o clube tem direito no aluguel para eventos na arena, como shows, e quem fica responsável pela manutenção do Allianz Parque. Então, essas questões aí são pontos que estão em debate aí na Corte Arbitral, e há um otimismo dos dois lados, tanto de Palmeiras como da W Torre, de chegar a uma solução aí até o final do ano, de que isso esteja um acordo assinado até o final do ano. Lembrando que ainda tem mais 24 anos de relação entre Palmeiras e W Torre pela administração do Allianz Parque, então não tem por que continuar aí um processo, estendendo um processo para essa sequência aí da disputa entre Palmeiras e W Torre. O torcedor do Palmeiras é o principal beneficiado por fim dessas disputas, porque fica mais claro, as coisas ficam mais fáceis de serem resolvidas, ingressos. O setor popular, por exemplo, já surgiu informação ontem de que ele só deve ser liberado após a conclusão do acordo na arbitragem. Então, já tem um interesse das duas partes resolverem essa questão quanto antes. Então vamos aguardar, né? E o Palmeiras, que também inaugurou recentemente, para quem ainda não está sabendo, o Palmeiras ano passado inaugurou finalmente a sala de troféus lá no Allianz Parque, que para mim também é um bom indicativo aí da W Torre de que querer resolver suas questões, foi exatamente ceder esse espaço para a criação da sala de troféus lá dentro do Allianz Parque. E ano passado foi inaugurado e tal, mas não tinha ainda liberação para o público geral acessar a sala de troféus, fazer essa visitação. Eu fiz no começo, sou sócio avante, também ganhei um ingresso para poder visitar. É sensacional a sala de troféus, tá? Eu vou ver se em breve eu trago aqui as fotos do dia que eu fui para vocês verem um pouquinho também. Acho que é legal compartilhar um ou outro troféu com vocês. Mas, assim, a visitação está lá, está liberada, começou ontem, e ingressos a R$30 inteira, R$15 a meia entrada, sócio avante tem direito a uma visitação gratuita por mês. Então, se você ainda não visitou a sala de troféus, eu super recomendo. E o Palmeiras fez um vídeo, a TV Palmeiras fez um vídeo dessa primeira visitação aberta ao público. Eu vou colocar aqui porque eu acho que é legal mostrar para vocês um pouco da sala ali, um pouco das imagens da sala de troféus do Verdão. Tô indescritível, quase chorando aqui, cara. Muita história reunida. Tô emocionado mesmo. Obrigado, Palmeiras.
que você quer mostrar? A bola? É o jornal do Palmeiras campeão mundial. Isso eu posso aqui não tem, mas tem sim. Ah, cara, sensação indescritível. A segunda vez que eu veio, eu sou sócio, vim antes de inaugurar. A sensação é a mesma, assim, arrepia, vem da taça, livro do Abel, toda a história. A história do Mundial é sensacional, assim, não tem palavras, só sentir, aproveitar e se emocionar. Uma Copa, outra Copa e outra Copa. Tudo isso nos planos. Eu gostei da Copa do Brasil, é claro. Ó, a Copa aqui é bem bonito. Maior do Brasil. Muito bacana, a estrutura muito bonita. Tô chegando agora, ainda tô conhecendo todo o ambiente. Trouxe meu filho hoje aqui também, que é Marcos, também pelo amor ao Palmeiras. Tô trazendo ele para conhecer a nossa história e estar aqui assim, logo no início é muito marcante, muito gratificante estar aqui. Tô muito feliz, tô emocionado de estar aqui. Então a gente prova mais uma vez a nossa história é muito bonita. E quem tiver a oportunidade de vir para cá, pode vir, porque não vai se arrepender, é maravilhoso, um ambiente maravilhoso, tudo lindo, tudo impecável, então vem para cá que vocês vão gostar demais. Prazer estar aqui, felizão, porque é a primeira vez que depois que fundou o Allianz Parque, eu tô aqui com meu filho e com a minha neta, é muito emocionante, cara. Palmeiras, né, cara? É isso aí. Muito bem, então vocês viram aí um pouco das imagens dessa sala de troféus do Palmeiras. E como eu falei, é uma sala que a gente não tem ideia do quantos títulos o Palmeiras tem, até você estar diante desse número infinito não, mas incrível de troféus e taças e campeonatos. Obviamente que tem muito campeonato ali que você fala, para alguns torcedores, mas é torneio de ping-pong, é torneio de amigo, torneio de paroímpa que vai desmerecer algum outro ali. Mas, cara, é incrível o quanto que o Palmeiras tem uma história rica, uma história cheia de glórias, uma história cheia de títulos, e você está diante de tantos troféus, tantas conquistas, te passa realmente a grandeza, o tamanho do clube, que às vezes tem torcedor, tem às vezes pessoas que esquecem um pouco, ou que não tem noção, sabe, a gente valoriza muito Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas você imagina você estar lá diante de 10 taças do Campeonato Brasileiro, quando você fala Deca campeão, e você não tem noção exata do quanto significa, até você estar lá diante das 10 taças do Campeonato Brasileiro, das 3 taças da Libertadores, das 4 taças da Copa do Brasil, de outras tantas taças de Campeonato Paulista, de Torneio Rio-São Paulo, Copa Mercosul, e aí por aí vai, a gente vai vendo o número de troféus que o Palmeiras tem, tá? Uma história gigantesca. Se você ainda não visitou, não se programou para ir, olha, é um passeio super legal, eu recomendo de verdade vocês conhecerem a sala de troféus, porque é um passeio incrível. Então, eu achei sensacional. Eu ainda me emociono um pouco, lembrando de como foi legal ver tanta taça, tanto troféu junto. E eu que acompanho, assim, me considero um conhecedor da história do Palmeiras, ainda assim me surpreendi com coisas assim, com o tamanho do Palmeiras que dá para ver ali, beleza? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui, já partindo mais para essa parte final do programa. Ontem, agora falar um pouquinho sobre possíveis sequências, sobre possíveis adversários do Palmeiras nas sequências aí de Copa do Brasil e Libertadores. Falar um pouquinho sobre Copa do Brasil. Ontem tiveram alguns jogos, 2 times de Série A garantiram sua classificação para a terceira fase. O Atlético Goianiense recebeu o Nova Venécia do Espírito Santo, um clube que
recém-formado, foi criado no começo do ano passado, já está na Copa do Brasil. Então, um time que teve uma ascensão meteórica. A gente vai falar bastante sobre o Nova Venécia, se de fato esse projeto deles der certo. Então, um clube que tem aí uma meta ambiciosa. E o Atlético Goianiense, então, eliminou o Nova Venécia por 2-1 e segue para a terceira fase. Assim como o Ceará, que eliminou um time que é super tradicional no Brasil, o Tunaluso, lá do Pará, que chegou a passar um tempo na Série B do Campeonato Estadual, no Campeonato Paraense, e agora retornou com vaga na Copa do Brasil, retornou para, se Deus quiser, voltar a ser um time protagonista lá no futebol paraense, e quem sabe voltar, desculpem, a frequentar as séries do Campeonato Brasileiro, poder eventualmente chegar ali numa Série B, até mesmo uma Série A. O Tunaluso é um time super tradicional, um time da comunidade portuguesa lá do Pará. Então, o Ceará derrotou o Tunaluso por 2-0, garantiu a sua vaga também na próxima fase. Então, os times que já estão classificados para a terceira fase da Copa do Brasil, além dos times que estão na Libertadores e tal, os times que garantiram a classificação pela segunda fase são Curitiba, Azures do Paraná, Ceilândia do Distrito Federal, Atlético Goianiense, Juazeirense da Bahia, Ceará, Cuiabá, o Vila Nova de Goiás, eliminou ontem o Guarani nos pênaltis, a Portuguesa do Rio de Janeiro e o Santos, também é outra equipe que já está garantida aí na terceira fase. Terceira fase que, como eu falei, o sorteio a princípio estava marcado para o dia 25 de março, ainda há sites que divulgam essa data para o sorteio da Copa do Brasil, porém o Correio Brasiliense trouxe esses dias a notícia de que o sorteio ficou para o dia 28 de março, às 3 horas da tarde, às 15 horas, uma segunda-feira. E por que mudou a data? Porque a Libertadores, a Conmebol, anunciou o sorteio da fase de grupos da Conmebol e da Sul-Americana para o mesmo dia. Então, para não ter coincidência, eu imagino que a CBF não quer que coincida essas datas, ou corra o risco de sorteio da Copa do Brasil coincidir no mesmo horário, ou ficar encavalado pelo sorteio de Sul-Americano e Libertadores. E como a próxima fase da Copa do Brasil acontece só na segunda metade de abril em diante, dá para mudar essa data para o dia 28 de março. Então, notícia do Correio Brasiliense de que a sorteio da Copa do Brasil acontecerá no dia 28 de março, certo? Na Libertadores, um jogo que eu imagino que, pelo menos da minha parte, um jogo bastante emocionante, bastante legal de assistir. Barcelona e América Mineiro empataram 0-0 e nos pênaltis o América Mineiro ganhou 5-4 e conquistou o direito de disputar a fase de grupos da Libertadores pela primeira vez na sua história. Então, um clube que vem fazendo um trabalho legal nos últimos anos de tentar se consolidar. Foi um time que durante um certo tempo ficou ioiô, né? Subia para a Série A, caía no ano seguinte, subia no ano seguinte, caía. E agora teve um ano de estabilidade na Série A, fez um trabalho muito bom na Série B de 2020, subiu, foi vice-campeão daquela Série B 2020, subiu muito bem, se manteve na Série A, fez um trabalho legal, um projeto legal, conseguiu a vaga na pré-Libertadores e está aí, vai disputar a fase de grupos do maior torneio continental daqui das Américas. E é legal notar também que o goleiro do América Mineiro, o Jailson, vem fazendo partidas espetaculares, né? Ontem ele foi decisivo demais, fez defesas incríveis durante o jogo, foi eleito o melhor jogador da partida, e o pênalti desperdiçado pelo Barcelona foi uma defesa do Jailson. Então, o Jailson muito, muito responsável por essa classificação do América para a fase de grupos do América, que pode cair no grupo do Palmeiras. Lembrando que os clubes do mesmo país, na teoria, não podem cair no mesmo grupo, porém, esses 4 times aí que vêm da pré-Libertadores podem cair em qualquer grupo. Além do mais, com o América garantido a sua classificação e o Fluminense com a sua muito bem encaminhada, o Brasil terá 9 representantes na fase de grupos da Libertadores, então não tem como não ter 2 brasileiros no mesmo grupo, uma vez que são 8 grupos apenas. Então, querendo ou não, algum brasileiro vai cair em outro grupo de outro brasileiro. Então, a gente vê aí o América Mineiro garantindo sua vaga. Hoje tem mais 2 jogos que definem, né? O Olímpia recebe o Fluminense às 21h30. Primeira partida foi 3-1 para o Fluminense, então o time carioca tem uma boa chance de garantir a sua vaga, pode perder por 1 gol de diferença, que ainda assim se classifica. E o Estudiantes da Argentina vai receber o Everton do Chile às 7h15 da noite.
Estudiantes que venceu lá no Chile, então também está bem com a sua vaga bem encaminhada aí. Se empatar, já se classifica. Então, mais dois times aí, um argentino e um brasileiro próximos de garantir vaga. E amanhã tem ainda The Strongest e Universidade de Quito, no jogo lá em La Paz, no Hernando Siles, lugar onde o Brasil vai enfrentar a Bolívia na próxima terça-feira, inclusive. No dia 29, desculpa. E o primeiro jogo entre essas equipes foi 0-0. Então, os times da Libertadores estão tomando forma, os potes. Faltam somente 3 times definirem a classificação para a fase de grupos. E o sorteio da Libertadores, como eu já falei, vai acontecer no dia 25 de março, uma sexta-feira, na sexta-feira não dessa semana, da próxima semana já, ao meio-dia. Lembrando que o mesmo sorteio vai definir a fase de grupos da Copa Sul-Americana e da Libertadores. Então, seguindo o protocolo que a Conmebol costuma fazer, eles vão fazer primeiro o sorteio da Sul-Americana e depois da Libertadores. Então, se você for acompanhar, provavelmente o Palmeiras vai começar a saber seus adversários a partir da 1h da sexta-feira do dia 25 de março. Beleza? Bom, pessoal, vamos chegando aqui ao final desse Jornal do Meio-Dia do dia 16 de março, para uma quarta-feira que não tem jogo do Palmeiras, o jogo do Palmeiras é somente amanhã, mas a gente sabe aí, como a Marcelo já falou, hoje tem live com apoiadores às 9h, amanhã Jornal do Meio-Dia com as informações do treinamento de hoje, quem sabe aí com uma possível escalação, mais informações sobre a partida, tem muitos números que estão surgindo e que eu estou acumulando para passar para vocês amanhã, tá? E amanhã à noite tem a live pré-jogo, a live do intervalo e a live pós-jogo, para a gente debater tudo sobre o clássico entre Palmeiras e Corinthians, o maior clássico do mundo, na minha opinião. E eu sou clubista mesmo, tô nem aí, tá? Então, é o principal clássico aí do futebol paulista, na minha visão, é a maior rivalidade do futebol de São Paulo, e é um jogo incrível, um jogo que vale muito, independente do campeonato, independente se é um jogo que vale por alguma coisa, se é um amistoso, vale demais para o torcedor do Palmeiras e para o torcedor do Corinthians uma vitória, certo? Bom, então, agradeço a vocês que acompanharam a gente. Se você não deixou o like, gente, ainda, vamos lá, deixa like. Se você não se inscreveu, pior ainda, vamos lá, se inscreve no canal, ative o sininho. Vale a pena, você vai receber conteúdo muito bom. A mídia palestrina, de novo, eu sempre falo todo dia, 1 hora falando só sobre Palmeiras. Você não vai ver isso na imprensa tradicional, você não vai ver isso no Sport TV, não vai ver isso na Globo, na Band, na ESPN, você não vai ver 1 hora só de Palmeiras. Aqui você vê. Nas mídias alternativas do Palmeiras você vê. Então, não é só o canal do Massini, são muitas outras fontes, muitas outras mídias aí que fazem um trabalho muito bom e que vocês precisam apoiar e precisam incentivar, tá? Porque vale a pena. Então, se inscreve aqui, ativa o sininho aqui, se inscreve nessas outras mídias palestrinas e aqui no canal do Massini você pode também tornar-se apoiador. Como eu falei, hoje tem live com os apoiadores e você pode participar. Basta você tornar-se apoiador, você vai estar no grupo dos apoiadores e pode ser convocado pelo Massini para participar dessas lives aí. Hoje, às 9h tem live. Então, quem sabe você que está se tornando apoiador aí não participa também qualquer dia desses, tá? O link para se tornar apoiador está aqui na descrição. Então, só você seguir esses passos e você vai ajudar muito o canal. Beleza? Agradeço muito de verdade a participação de todos vocês, o apoio, o carinho, e vamos seguindo aqui, porque o Jornal do Meio-Dia de hoje está encerrado e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos.